Graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para a nossa meditação no livro Pão da Vida. Damos graças a Deus por mais uma terça-feira, dia 9 de junho do ano 2026, em que temos o privilégio de podermos aprender a palavra de Deus. Antes de mais, vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus, por nos amares tanto, por dares a tua vida pela nossa. Obrigado, Jesus, por ter feito um sacrifício inigualável para nos dar a vida que temos hoje e aquela que vamos viver na eternidade. Obrigado por tudo, dá-nos a graça, venha abençoar-nos nesta hora da aprendizagem, dá-nos a capacitação de podermos entender a sua palavra, Deus, transmiti-la e pronto para que todos os que venham ouvi-la possam, Deus, ser abençoados. No teu nome, Jesus, oramos. Amém. Amém. Hoje temos o tema que é a quem estás a atirar pedras. O nosso tema hoje é isto: a quem estás a atirar pedras. Parece um tema assim um bocadinho inusitado. Eu posso dizer, eu não estou a tirar pedras a ninguém, mas depois vamos perceber o que significam essas pedras, ok? Aqui as pedras é no sentido figurado do termo, e nós vamos aprender na palavra de Deus o que é que significa atirar pedras. Então, irmãos, o nosso versículo chave está no livro de Mateus 23, capítulo 38, que diz aqui: eis que a vossa casa ficará abandonada. Vamos ter a nossa leitura nesse livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, do Evangelho segundo São Mateus, onde vamos ver uma passagem em que Jesus vai se dirigir não a pessoas em termos individuais, mas vai falar para uma cidade. Então, a nossa leitura está no livro de Mateus, capítulo 23, versículos 37 a 39. Mas antes de mais, vamos repetir o nosso versículo de cor, que, como todos sabemos, o versículo de cor deste mês de junho está no livro de Efésios, um livro também particularmente de que eu gosto muito, já disse aqui que eu gosto muito das cartas de Paulo. Eu posso dizer que eu amo as cartas de Paulo, são uma bênção para a nossa vida nos dias que correm. Então, o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, ali está o nosso versículo de cor, que eu vou convidar os irmãos a repetirem comigo. Tentem memorizar esse versículo. Diz assim: nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Oh, glória a Jesus, aleluia! Que palavra maravilhosa! Porque somos feitura sua, nós somos obras das mãos de Deus. Deus nos criou, somos suas obras e somos criados em Cristo Jesus. Alguém pode dizer, Cristo Jesus como? Porque Ele é um dos autores da criação. Jesus estava ali quando nós fomos formados. Jesus estava ali, né? E Ele é um dos autores. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criou-nos para as boas obras e preparou-nos um caminho para que andássemos nela. Então, nós temos tudo. Temos a mesa posta,
fomos criados e fomos apresentados um banquete. E esse banquete é a palavra de Deus. Amados irmãos, não há coisa melhor que possamos ganhar nesta vida maior ou mais importante do que a palavra de Deus. É mais que ouro, mais que prata, mais que tudo. Louvado seja Deus. Então, vamos ter a nossa leitura no livro de Mateus, capítulo 23, versículos 37 a 39. Vamos ouvir esse discurso de Jesus que fez assim. Diz assim: lamentação por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficar-vos-á deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado pela tua palavra. Então, irmãos, temos aqui um discurso de Jesus que ele dirige não a pessoas, mas a uma cidade. Jesus costumava falar com pessoas de forma individual. Ele todos os dias falava individualmente com pessoas. Vimos o encontro de Jesus com várias personalidades, mas neste dia Jesus decidiu falar com o povo como um todo. Decidiu falar dirigindo-se para a cidade. E quando nós falamos para a cidade, nós estamos a dirigir para o seu povo. Então, quem habita essa cidade é o povo de Israel. E Jesus dirigiu-se a eles nesses termos. Nós podemos ver que esse discurso não é um discurso de elogio, não é um discurso famoso, não é um discurso que qualquer um de nós gostaria de ouvir acerca da sua cidade. Então, mas Jesus falou isso expressando o seu desagrado, o seu descontentamento com a atitude do povo de Israel. O que Jesus diz aqui que eles fazem? Eles apedrejam aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes Jesus tentou ajuntá-los como a galinha protege os seus pintainhos. Nós conhecemos bem essa figura. Nós conhecemos bem essa figura. Eu digo nós que nascemos em África, tivemos a oportunidade, o privilégio de conviver com animais domésticos, como a galinha, como as cabras, como alguns animais que são familiares, que cada família, por exemplo, no contexto da Guiné, praticamente todas as famílias tinham uma cria, a galinha. E nós conhecemos essa figura. Quando se aproxima um período de tempestade, chuva, ou qualquer outra coisa que seja mal, a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas, protege-os, abre as suas asas como se tratasse de um guarda-chuva e protege-os contra todos os males. Pode ser poeira, tempestades de areia, vento, chuva, qualquer que seja. E Jesus quis fazer isso com o povo de Jerusalém, mas eles recusavam. Então, Jerusalém, como sabemos, era a capital e ainda é a capital de Israel, a nação que Deus escolheu como sua herança. Aquele lugar devia ser um lugar de alegria para Jesus, porque Jesus era um judeu. Devia ser um lugar de alegria para ele, mas infelizmente não foi assim.
Não era assim que Jesus se sentia ao olhar para Jerusalém. O mesmo acontece conosco hoje. A igreja deveria normalmente dar alegria a Jesus, mas não é o que acontece. A igreja contemporânea devia ser um lugar de prazer para Jesus. Mas nós próprios somos testemunhas de muitas coisas que acontecem nas nossas igrejas. Atualmente, elas não dão prazer nenhum a Jesus. Digo nenhum entre aspas, mas se formos ver no grosso, no contexto maioritário das igrejas atuais, podemos dizer que a grande parte da sua atitude não agrada a Deus. Se a nossa vida individual não agrada a Jesus, como poderá a nossa vida em conjunto, como comunidade, como igreja, agradar-lhe? É tipo, irmãos, se nós temos uma fruta podre, uma só, nós podemos tratar dela retirando-a. Mas quando todo o conjunto da fruta que nós temos se apodrece, irmãos, o cheiro é insuportável. A situação é mais desagradável e a perda é ainda maior. Então, se nós individualmente não agradamos a Jesus, como poderá o conjunto das nossas vidas, nós como comunidades, como igreja, agradá-lo? Jesus, com dor no coração, se dirigiu a Jerusalém, se dirigiu ao povo de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Jesus mostra que o povo de Jerusalém tinha um comportamento muito grave. Eles tinham um costume nefasto, o costume agressivo de matar os mensageiros de Deus que ele os enviava. Irmãos, não eram mensageiros falsos, não eram profetas falsas, não se tratava de gente que vinha com falsa profecia. Eram os verdadeiros servos de Deus que ele enviava. E mesmo assim, os judeus não tinham medo de os perseguir e de os matar. Já que se tinha tornado um hábito desse povo, né? Um hábito conhecido deles, e eles até se orgulhavam disso. Isso já era um hábito deles. Eles não ficavam apenas por aí, não era só uma jactância, não era só uma falácia, mas eles levavam tudo aquilo à ação e consumavam os seus atos. Eles também apedrejavam qualquer pessoa que Deus enviasse até eles com coragem para lhes transmitir uma mensagem. Eles tinham coragem de atirar pedras aos homens de Deus. Homens que Deus enviava com a sua palavra para lhes chamar a atenção para o arrependimento. Hoje Deus nos faz uma pergunta, amado irmão. A quem é que nós estamos a atirar pedras? A quem é que tu estás a tirar pedras? A quem é que eu estou a tirar pedras? Na tua igreja, será que atiras as pedras às pessoas? Cada vez que eles sobem ao púlpito? Deus sabe.
e tu também sabes. Deus nos conhece. Muitos pastores recebem pedras nas suas igrejas. Não pedras físicas, como eu disse no início, mas pedras de difamação, pedras de críticas falsas e de palavras destrutivas. Muitos homens de Deus e suas famílias estão a sofrer por causa dessas pedras que lhes são lançadas pelos membros da igreja. Quantos jovens que se levantaram com unção de Deus e com fogo do Espírito Santo, mas foram silenciados por causa dessas pedras invisíveis muitas vezes que receberam. Quantos foram calados de uma vez por todas? Jesus pergunta novamente: quantos jovens cheios de zelo pelo trabalho de Deus já receberam pedras da sua parte? Será que agiste bem? Alguém te trouxe uma mensagem de Deus, mas tu reagiste com raiva e feriste essa pessoa com as pedras da tua boca. Trata-se de palavras duras, trata-se de críticas, ofensas, ao ponto de elas passarem a noite sem conseguir dormir. E muitas vezes ninguém te repreende por isso. Tenho medo de que cheguemos ao mesmo estado do povo de Jerusalém, de quem Jesus veementemente repreendeu. Ele disse: eis que a vossa casa ficará abandonada. Irmãos, isso não é uma bênção. É a consequência das suas atitudes. Amado, não deixes que a tua maneira de viver faça com que o Espírito Santo te abandone. Porque isso é possível. Jesus estava a lutar para trazer o povo de Israel debaixo das suas asas. Jesus hoje está a lutar para nos trazer debaixo das suas asas. Mas muitas vezes recusamos. Muitas vezes não queremos ouvir o que Jesus está a dizer. Se não mudarmos, se não mudares, amado irmão, Jesus afastar-se-á de ti. Se eu não mudar, Jesus afastar-se-á de mim. Se não mudarmos o nosso comportamento nas nossas igrejas, Jesus nos dará as costas. Amados, devemos pedir perdão por todo o mal que já dissemos contra alguém que é ungido de Deus. Devemos nos arrepender das pedras que já lançamos e que feriram aqueles que Deus enviou para nós. Nós todos sabemos, cada um de nós sabe as suas atitudes e Deus nos conhece muito bem. Atenção, irmãos, podemos até fintar a nossa consciência, mas não podemos enganar a Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê um novo coração, que nos ajude a melhorar e a ter palavras de bênção para aqueles que estão a servir a Deus com sinceridade. Eu digo com sinceridade porque também há aqueles que não o são. Amados irmãos, esse tema de hoje é um tema muito interessante nos nossos dias.
bastante interessante. Muitas vezes não queremos ser repreendidos. Nós não queremos ouvir a palavra de Deus sã, crua e nua. Queremos a palavra de Deus revestida de artefactos. Queremos a palavra de Deus embelezada. Aquela palavra que diz Deus vai abençoar, Deus vai fazer milagre, Deus vai curar, Deus vai expulsar. Olha, o mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que repreende. É o mesmo Deus que nos ama e que nos salvou, o mesmo Deus que abomina o pecado. E a palavra de Deus não se contradiz, porque Deus, Ele é onipotente, imutável. Amado irmão, se lembrares, falamos disso na semana passada. O nosso Deus é um Deus imutável. Ele não muda em face à presença de alguém. Deus não olha para a nossa aparência. Ele vê o nosso coração. Até porque muitas vezes os nossos líderes, pastores ou as pessoas que nos rodeiam podem achar que nós somos bons crentes. Podem não ver nada em nós. Mas Deus sabe muito bem quem somos. E a Ele nós não podemos enganar. Portanto, amado irmão, se percebes que esta palavra te toca em algum ponto, que esta palavra fala contigo, reveja a sua atitude. Pode não ser em relação a outros, mas pode ser simplesmente em relação à tua atitude para com a palavra de Deus. Há crentes que selecionam as palavras que vão ouvir, porque um prega a verdade, eles não querem ouvir. Porque um não usa de artefatos para atrair crentes. Então eles não querem ouvir, querem selecionar a palavra. Há vezes em que tu começas a falar da palavra de Deus e alguém diz, estamos a ir para o lado pessoal. Que lado pessoal, irmão? A palavra de Deus, ela é hoje verdade, amanhã é verdade, depois de amanhã será. Quer queiramos ou não, quer estejamos disponíveis para ouvi-la ou não, ela vai ser verdade e será o nosso juízo no dia final. Por isso, amado irmão, devemos obedecê-la hoje. Ainda há tempo, Jesus quer nos arrebanhar. Jesus está a tentar nos chamar a atenção para nos pôr debaixo das suas asas, para nos colocar no centro da sua vontade, para submetermos a seu senhorio e para aceitarmos a sua direção. Por isso, irmão, nós temos muito a ganhar quando nos arrependemos e aceitamos o senhorio de Jesus. Que Deus vos abençoe e nos dê uma ótima semana. Amém.